Quem aí já assistiu o filme cult clássico Mean Girls ou Garotas Malvadas, hein? Se você já viu essa verdadeira pérola dos anos 2000, ou se você já conviveu com alguém que tem a mesma vibe da Regina George, você provavelmente sabe muito bem como faz mal para nossa energia e autoestima ter alguém que se diz sua amiga, que em teoria gosta de você e que te deseja tudo de bom, mas na verdade, secretamente ela é uma das pessoas que mais te detesta no mundo. Agora imagina o verdadeiro pesadelo que seria nos seus últimos momentos de vida você perceber que uma amiga sua tem tanta inveja e ciúme de você que ela seria capaz de tirar a sua vida. Vem comigo entender como Michelle Avila, ou Missy, acabou perdendo a sua vida cedo demais nas mãos de uma pessoa que ela conhecia desde os 7 anos de idade e que depois de cometer um crime tão brutal teve a audácia de ir até a casa da mãe da vítima e prometer que ela ia ajudar a encontrar o monstro que tinha roubado a vida da Missy. Só vem comigo. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, meu anjo? Se você puder ajudar o nosso canal a crescer e melhorar cada vez mais, você pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Você também pode mandar um pix para minha chave atrásdafita@gmail.com. Qualquer valor já me ajuda e me motiva bastante. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Nossa história de hoje é um caso tão insano que parece roteiro de série adolescente, sabe? Ele até inspirou um filme de 1992 chamado Um Assassino Entre Nós, mas infelizmente os eventos que eu vou descrever aqui pra você foram bem reais. Nosso caso se inicia numa terça-feira até então muito normal como qualquer outro dia, num período de férias da escola. E Michelle Avila, conhecida como Missy, estava muito tranquila, tentando ficar ali de bom humor, aproveitar as férias. Ela estava indo para o parque passar uma tarde colocando os papos em dia com a amiga dela, Laura Doyle. Até aí tudo bem. Duas amigas, aliás, melhores amigas de infância, aproveitando um dia tranquilo de férias juntas, o que poderia dar errado, não é mesmo? Tudo que a Missy queria era relaxar e aproveitar o dia como qualquer garota normal de 17 anos de idade, e a mãe da Missy lembra da última vez que ela viu a filha ainda com vida saindo de casa dando tchau, dizendo que ela ia passear com a Laura e que ela avisava quando voltasse para casa. Mas se eu tô aqui fazendo esse vídeo, você já sabe que é porque a Irene, ou Irene, nunca recebeu esse aviso da filha. Por volta das 6 horas da tarde, a Laura então liga para casa da família Avila. E para a pessoa que atende, ela diz: Oi, a Missy já chegou em casa? A mãe da Missy, Irene, responde que não, claro que ela não está em casa. Inclusive, a Irene achava que a Missy estava com a Laura. No que a Laura respondeu: Não, eu deixei ela no parque depois que ela disse que ia se encontrar com esse carinha que ela estava flertando. Então eu só dei a carona para ela e fui colocar gasolina no meu carro. E quando eu voltei pro parque para ver se estava tudo bem, eles já tinham sumido. Ok? Imediatamente a Irene lembra que ela sentiu um aperto no estômago, aquela sensação de que tinha algo muito esquisito acontecendo, mais especificamente a dor e a preocupação agudas que só mesmo uma mãe preocupada consegue sentir. E conforme as horas foram passando e a filha não voltava para casa nem dava nenhum sinal de vida, a certeza de que algo horrível tinha acontecido só aumentava exponencialmente. A Irene mal pregou os olhos naquela noite. Eu acho que ela nem, se quisesse, ela conseguiria dormir de tão preocupada com a filha que ela estava. E quando o sol nasceu e a filha ainda não tinha voltado para casa, foi quando a Irene decidiu ligar para a polícia e reportar o sumiço da filha adolescente. Mas ainda bem, né, que pelo menos ela tinha companhia nesse momento tão difícil. Karen Severson, a outra melhor amiga da Missy, apareceu para ver a mãe dela assim que a notícia do desaparecimento da amiga começou a se espalhar. E ela disse com todas as letras que ela gostaria de ajudar a família Avila em absolutamente tudo que ela pudesse. Nada mais justo, afinal ela conhecia a Missy desde que elas tinham 7 anos de idade, quando a família Avila tinha se mudado para esse bairro que ficava em San Fernando Valley, ou Vale de São Fernando, essa região de Los Angeles, no estado da Califórnia. E para tristeza da Missy, o gatinho dela tinha desaparecido um dia e enquanto ela estava procurando nas ruas da vizinhança, ela topou com a Karen, que apesar da pouca idade se ofereceu para ajudar a Missy a procurar o animalzinho.
E a partir de então as duas se tornaram inseparáveis, o sonho de amizade de infância real, aquela amiga que se a pessoa chamar de irmã você entende perfeitamente o que ela tá dizendo, sabe? Que lindo, né, Rebeca? Onde que começa a dar tudo errado? Bom, conforme as meninas iam crescendo, os passatempos delas foram mudando de bonecas e festas do pijama pra festa com os amiguinhos e flertar com garotos. Chegamos na puberdade. A Missy era muito bonita e muitos garotos gostavam dela. Além disso, ela era muito amigável e gostava de conversar. E o tanto de meninos que se interessava por ela podia acabar atraindo uma energia bem negativa das outras garotas da escola, sabe? Você sabe como é, né? E enquanto isso, a Karen era uma garota bem grande e que não era do tipo de levar desaforo pra casa, sabe? Só pelo tamanho dela, os colegas de escola geralmente evitavam se meter com ela e com as amigas da Karen. E era mais ou menos essa a dinâmica da amizade da Karen com a Missy. Reza a lenda que a própria Missy costumava brincar que a Karen era a guarda-costas dela. Ao que a Karen respondia: qualquer um que se meter contigo tem que passar por mim. Ok, um sonho de amiga, certo? Veremos. A outra pessoa envolvida nessa história se chama Laura Doyle, que a gente falou lá no começo e que a personalidade dela foi descrita como muito apaixonada e emotiva. Quando a Laura estava apaixonada, todo mundo sabia disso porque ela praticamente não conseguia parar de falar sobre. O tipo de garota que passava a aula inteira escrevendo o nome dela junto com o sobrenome do crush no caderno em vez de prestar atenção na aula de biologia, sabe? Mais de uma vez a Laura foi mandada para detenção, o castigo lá das escolas. E assim, a Missy, a Karen e a Laura formavam esse trio que se completava de um jeito um pouco esquisito. Mas elas já se conheciam há tanto tempo que a Missy não conseguia imaginar tirar nenhuma das duas da vida dela. Tipo, talvez se elas tivessem se conhecido na adolescência, elas não seriam amigas, mas como elas já se conheciam há muito tempo, elas já eram praticamente família, sabe? Aos 14 anos de idade, a Karen engravidou e precisou se ausentar da escola por um tempo, e enquanto isso a Missy começou a fazer amizade com outras pessoas. Poxa vida, nada de errado até aí, né? Mas a Karen não gostou nem um pouco disso e parece que foi nessa época que a Karen começou a desenvolver um ciúme doentio e bem esquisito até para uma melhor amiga ter, viu? Ela basicamente não queria que a Missy passasse tempo com mais ninguém se ela não estivesse junto. Ela reclamava toda vez que a Missy sequer mencionasse alguma amizade nova que ela tinha feito e, pior do que ciúme, ela morria de inveja da amiga. Eu sei como é, eu leio história de Reddit e tem cada amiga que secretamente te odeia porque na verdade ela quer ser tu, mas acha que você que é o problema da vida dela, sabe? Vai lá no meu outro canal, Rebecando, que eu vou começar a trazer os surtos do povo quando alguém vai casar. Tu vai ver, dá pra fazer assim, o perfil psicológico da amiga invejosa. Procura lá, Rebecando. Mas sei que a Karen não morria só de inveja da aparência muito bonita da Missy, mas da relação amorosa que ela tinha com a família, e principalmente ela tinha inveja de todos os garotos que queriam ficar com a Missy. Mas a essa altura o negócio estava tão ruim que até se um professor elogiasse uma nota boa que a Missy tinha tirado numa prova, a Karen ia ficar se corroendo por dentro de inveja da atenção que a amiga recebia. O negócio estava brabo mesmo. E com o tempo passando, cada vez mais a Karen foi nutrindo essa mágoa pela Missy por viver a vida dela sendo uma boa pessoa e por consequência as outras pessoas gostarem dela. Até onde eu entendi foi esse o grande crime que a Missy cometeu, ser legal e bonita. Ok. Com o tempo, a Karen, que costumava se dizer guarda-costas da Missy, passou a ser a que implicava com ela, fazia comentários maldosos e dizia que tava só brincando. Ela também começou a espalhar boatos horríveis sobre a amiga que ela sabia que não eram verdade, o pacote completo. Até que a gente chega no ano de 1984, quando a Missy tinha 16 anos de idade. E a essa altura ela já estava sendo rotulada de vagabunda da escola, a garota que você não pode deixar sequer chegar perto do seu namorado. Mas se duvidar, metade dos boatos que corriam sobre ela não eram nem verdade. Mas acredite você ou não, a fofoca começou a correr solta no grupo de adolescentes e acabou chegando no ouvido da Missy, que quem tinha inventado todos esses boatos horríveis sobre ela era a própria amiga dela, a Karen. Imagina que o momento, não, ela não faria isso comigo não, né? Com apenas 16 anos de idade, se duvidar, dói mais do que um chifre de namorado, viu, menina? E na verdade a Missy nem sequer acreditou nas garotas que tentaram alertar ela sobre a amiga.
justamente porque ela não conseguia sequer conceber a ideia da garota que ela conhecia desde os 7 anos de idade fazer um trem desse. Ai, tadinha, gente, sério, que dó. Mas sei que no ano seguinte a Missy começou um rolinho com esse carinha chamado Randy. E parece que o crush só durou um mês e aí a Missy resolveu dispensar o Randy e ficar só na amizade mesmo. Porque a Missy achava ele festeiro e irresponsável demais pro gosto dela. Ok, até aí tudo bem. E eu não vou te mentir não, a Missy também até chegou a ter uma fase meio rebelde. Mas justamente agora que ela ia começar o ensino médio, ela queria voltar a ter rumo na vida, recuperar as notas dela que tinham caído bastante ultimamente e começar a dar orgulho pra família, sabe? E adivinha quem que correu para consolar o Randy no momento que ela escutou que ele foi dispensado pela Missy? Exatamente, a Karen. E de algum jeito nos anos 80, do nada esses dois adolescentes estavam morando juntos no próprio apartamento, a Karen e o Randy. Ok. Nem me pergunte onde estava o filho da Karen enquanto ela estava tendo tempo de fofocar e arranjar um namorado novo. Eu também queria saber, acredite. E aí, depois dela mesma escolher ir lá pegar o ex da amiga, a Karen inventa de começar a implicar com o Randy, porque na cabeça dela, se a Missy não tivesse dispensado ele, ele ainda estaria com ela e a Karen era a segunda escolha dele. Marroia! Completamente louca. Laudo médico. Doida. Em setembro de 1985, a Karen vê o Randy puxando a Missy pela cintura para sentar no colo dele numa festa. Só brincando, puxando a ex pro colo dele na frente da atual namorada. Uma graça esse Randy, né? Dá vontade de fazer um carinho nele com um martelo. E se a Karen já tava surtando antes disso acontecer, imagina agora. A Missy até tentou se desculpar com ela por algum motivo e dizer pra ela que ela não queria esse fubango do Randy. E que na verdade a Karen devia era terminar com ele porque ele claramente não merecia ela. Mas a Karen, enxergando o mundo apenas pelas lentes do ciúme e da loucura, tudo que ela escuta é a Missy mandando ela terminar o namoro, e aí aquela, né? Como você ousa se meter na minha vida, eu aposto que tu quer que eu termine só pra tu poder pegar ele, né? Esse prêmio, esse tesouro, o Randy, quem que não ia querer, né? E aí, ao invés de ouvir o conselho da amiga que só queria o bem dela, a Karen, na verdade, rompe a amizade com a Missy. Mas mesmo a amizade passando por uma fase muito turbulenta, a Karen, depois de tanto tempo, já tinha ficado próxima e criado uma relação com a Irene também, né, a mãe da Missy. E era justamente para ela que a Karen corria quando as coisas na casa dela não estavam indo nada bem. Depois dela engravidar com apenas 14 anos, eu não vou nem fingir, né, que eu fico surpresa de descobrir que ela tinha zero apoio familiar, viu? Mas aí a Karen já tava tão biluteteia das ideias que se acredita que ela tentou fofocar da Missy até pra mãe dela. Pois sim, quando ela foi se consolar com a Irene, é óbvio que ela queria saber, né, o que tinha acontecido entre a amiga da filha e a filha. E a Karen conta a história que ela já sabia de cor a essa altura, de tanto que ela deve ter ensaiado com as vozes na cabeça dela. A Missy é uma vagabunda, ela tentou roubar meu homem, ela não presta, pra mãe da menina. E a Irene, por mais que já fosse adulta o suficiente para entender que o que estava rolando ali era um drama adolescente, né? Tudo isso que estava acontecendo, esse mal entendido. Mesmo assim, ela deu um chega pra lá na Karen com essa história de que a Missy não prestava, né? Assim, limites, né, galera? Respeito, pois é. Me desculpa se tiver alguém jovem assistindo, mas só uma adolescente pra achar que vai falar mal da menina que ela não gosta pra mãe dela e a mãe dela vai ficar do teu lado, olha. E a Irene se sentiu muito desrespeitada, com razão, né, com o jeito que a Karen estava falando da filha dela debaixo do teto que ela dormia. E então ela teria dado um ultimato para Karen. Ou você fala feito gente, ou você pode ir embora da minha casa. Apenas 10 dias antes da Missy desaparecer, algumas pessoas viram a Karen ameaçando ela com essa garrafa de cerveja quebrada, né, o famoso caco. Aparentemente, as duas meninas se envolveram numa briga gigantesca, com direito a tapas na cara e muitos xingamentos. E nessa ocasião, a Karen teria dito algo do tipo: se você não parar de agir feito uma vagabunda, alguém vai acabar te matando. Tudo isso por causa de um menino que fica dando em cima de outra garota na tua frente, Karen. Sério. Até que a gente chega no dia 1º de outubro de 1985, e justamente depois de tudo que a Missy estava passando com a Karen,
Ela ficou um pouco mais aliviada e até mesmo feliz quando a Laura Doyle chamou ela para ir para o parque, o lugar preferido de encontro das amigas e que guardava tantas lembranças boas. Esse lugar era um ponto numa área florestal, onde as adolescentes iam quando conseguiam alguma cerveja ou um cigarro de forma ilegal, para colocar as fofocas em dia, principalmente sobre os garotos, claro. Estranhamente me lembrou a história do filme Ma, que eu assisti um dia desses, alguém aí já viu? Bizarro. Era lá também onde a Karen, muito apaixonada, tinha deixado marcado numa árvore o nome dela junto com o do Randy. Mas se você andasse por ali na região à toa ou fazendo uma caminhada, dificilmente você veria o local onde as amigas costumavam ficar. Você tinha que ir sabendo muito bem o que você estava procurando, você tá me entendendo? E o que até então tinha sido um refúgio da Missy, acabou se tornando o local perfeito para um atentado contra a vida dela. Acontece que quando a Missy aceitou alegremente a carona da Laura, ela não fazia a menor ideia que a Karen e uma outra garota chamada Eva Tirimbolo estavam seguindo elas em um outro veículo, e o que aconteceu daqui pra frente quando os dois grupos se encontraram permaneceu um absoluto mistério pelos próximos 3 anos pro pesadelo da família Avila. Até que essa tal de Eva, que parece que não tinha mais o que fazer e se deixou arrastar por uma pataquada dessa, um dia ela não aguentou mais o peso da culpa e resolveu confessar absolutamente tudo. Então acabou que ela pelo menos teve um papel importante nessa história, né? Só não foi o papel que a Karen e a Laura planejaram com toda certeza, o papel de X9. Segundo a Eva, ambos os veículos fizeram o trajeto de aproximadamente 45 minutos até as montanhas. E no exato momento em que os carros pararam, a Laura e a Karen já vão pra cima da Missy com tudo. Acontece que a Laura tinha acabado de terminar o seu namoro com esse tal de Victor. E o que foi que a pilantra da Karen aproveitou pra fazer? Foi lá envenenar a menina, sussurrando no ouvido dela que o Victor tinha dispensado ela pra ficar com a Missy. É isso que dá viver pensando em macho 24 horas por dia. Cuidado, viu, menina? Ouvindo isso, a Laura disse em voz alta que ela ia matar a Missy. E muito provavelmente aí se formou o plano dessas gênias de atrair a Missy de forma covarde, com a Laura se fingindo de boa amiga para que elas pudessem atacar a ex-amiga. Imediatamente as duas descompensadas começam a gritar com a Missy, e quando a Missy começa a entender o que está acontecendo, ela começa a chorar. E então a Laura agarrou no pulso dela e falou: "Vamos dar uma volta." Nisso a Missy é praticamente arrastada até as meninas chegarem nesse riacho, um pequeno afluente que tinha ali na região, assim ó, e que geralmente não chegaria nem perto de ser o suficiente para alguém se afogar, mas coloca um asterisco aí, geralmente. Esse tempo todo a Laura gritando com a Missy coisas do tipo: "Tu pegou meu namorado, né, sua piranha? Pegou sim, que eu sei. Tu pediu pra ele terminar comigo, né, sua vagabunda?" Do outro lado, a Karen acusando ela de fazer as mesmas coisas com o Randy e várias outras pérolas que já seriam bem desagradáveis de se ouvir, mesmo se você tivesse cometido o crime que estão te acusando. Imagina pra Missy, que não tinha a menor ideia do que raios a Laura e a Karen estavam falando. Elas começam a empurrar a Missy de uma pra outra, sabe? Elas dão vários tapas na cara dela e, muito longe de estar satisfeita, a Karen puxa uma faca do bolso e começa a dar pra Missy o pior corte de cabelo que ela já tinha tido na vida. O cabelo da Missy, que pra época, né, tinha um corte de cabelo que eu até acho bem bonito, nenhuma daquelas loucuras dos anos 80. E eu aposto que ele era um grande símbolo de inveja pra Karen ou pra qualquer garota que não gostasse da Missy. Ela puxou até os brincos das orelhas da Missy. Ai. E assim o ódio da Karen ia escalonando cada vez mais. Socorro. Então as duas garotas começam literalmente a torturar a Missy, colocando o rosto dela no riacho, que, como eu falei, geralmente não seria o suficiente para afogar uma pessoa, mas para a pessoa tendo o seu rosto empurrado contra ele, aí ele servia para afogar sim. Então as meninas arranjam por ali esse toco enorme de árvore, que tinha mais de 1 metro de comprimento e quase 50 quilos, quase o meu peso, para você ter noção. E realmente não deve ter sido nenhum exagero quando disseram que a Karen era muito forte, porque de algum jeito, talvez as 3 meliantes juntas, elas colocam essa tora de madeira enorme nas costas da Missy para prender ela com o rosto ainda na água. Em algum momento, no meio desse show de horrores, a Eva disse que ela ficou tão assustada que ela resolveu voltar pro carro. Só aqui entre nós um segredinho. Sei se eu confio não, tá?
O X9 geralmente vai tentar se passar de eu não sabia o que elas estavam planejando, eu fiquei horrorizada, eu nem encostei nela direito, eu só fiz o que me mandaram, seu polícia. Mas nem sempre é totalmente verdade não, viu? Alguns minutos depois, então, as outras garotas teriam finalmente voltado para os carros. E também, segundo a Eva, elas voltaram praticamente comemorando, dizendo coisas do tipo: a gente matou a Missy, ela mereceu por dormir com o meu namorado. 2 dias depois, os moços que estavam andando ali pela região fazendo caminhada deram de cara com o corpo da Missy, ainda com o rosto pressionado contra o riacho. Socorro, Deus! E a polícia, por mais que tivesse uma forte suspeita da Laura, a última pessoa conhecida que tinha visto a Missy ainda com vida, na prática eles tinham zero evidências que justificasse a prisão dela, e então pelos próximos 3 anos as garotas ficaram livres para viver a sua vida tranquilamente. Como que você vive tranquilamente depois de fazer uma coisa horrorosa dessas, eu não sei, mas tudo bem. Aparentemente as garotas combinaram muito bem o plano, porque inicialmente as 3 contam a mesma história para Irene, a mãe da Missy, e para a polícia. Elas deixaram a Missy no parque com esse carinha aleatório, quando elas voltaram ele não estava mais lá, mas elas acabam adicionando à história o pequeno detalhe de que o carro desse carinha aleatório seria um Camaro azul. E acredite, nos anos 80 em Los Angeles tinha um bocado de Camaro rodando por lá, viu? Acontece que a Karen estava usando isso para quase torturar psicologicamente a Irene. E uma vez a Karen deu tanta corda para Irene que ela acabou parando um motorista aleatório de um Camaro azul para poder questionar ele sobre a morte brutal e desnecessária da filha. Ai, sério, imagina o nível de desespero, gente. E além disso, a desgraçada, arrombada, pusilânime da Karen sabia muito bem que não tinha nenhum Camaro azul envolvido com a morte da Missy. Olha, tem muito caso aqui que eu trago que tem umas almas cebosas envolvidas, mas essa Karen, com essa idade, já tá desse jeito, pode jogar fora. Essa aqui não tem salvação não, viu? Achou que tava pouco? Calma que piora. Depois do funeral da Missy, a cebosa da Karen pega a filha pequena dela e se muda pra morar junto com a mãe da Missy. Nos próximos meses, a Karen estava do lado da Irene literalmente todo o santo dia. Até na ação de graças, junto com a família da Missy, ela participou. O gelo que devia correr nas veias dessa menina não é normal, meu povo. Ação de graças lá nos Estados Unidos é um feriado quase no nível do Natal, as famílias se reúnem, tem um jantar bem farto e gostoso para todo mundo aproveitar, e tudo isso apenas 2 meses depois da morte da Missy, tá? E a Karen se passando com a desculpa de ajudar a família no momento de luto. Além disso, ela teria dito com essas palavras para Irene: a gente vai conseguir pegar esse animal que fez isso com a minha amiga. Verdade, Karen, só um animal sujo pra fazer uma brutalidade tão covarde dessas, né? Isso aí eu concordo contigo. Além disso, a Karen agora tinha acesso total ao quarto e às coisas da Missy, e assim ela até pegou algumas coisas, uns acessórios pra ela. O sonho de todo monstro psicopata é ter um troféu da sua vítima pra poder ficar lembrando dela, e a Karen conseguiu esse troféu e ainda estava usando ele na cara de todo mundo, na cara da família da Missy, disfarçada de amiga da própria vítima. Que nojo, gente. Mas aí que tá. A família e os outros amigos da Missy jamais iam olhar pra uma garota que conhecia ela desde 7 anos de idade, eu repito, e imaginar que ela seria capaz de um crime tão bizarro desse jeito, sabe, gente? É uma ideia tão torta que não dá nem pra processar o negócio desse direito. Imagina aí, sério. Além disso, até que a salafrária da Karen tava fingindo seu papel de amiga de coração partido até que muito bem. Ela visitava o túmulo da Missy o tempo todo, ela chegou até a levar uma árvore de Natal pro túmulo para elas comemorarem o feriado juntas. Ela vivia passeando pelo riacho que a Missy foi encontrada sem vida, parando lá para beber e contemplar a vida. E mais recentemente a Karen estava até ficando convencida que o espírito da Missy estava assombrando ela. Eu não sei dizer com certeza pela Missy, mas eu no lugar dela estaria assim, tá? E ela estava começando a ficar tão paranoica que mais uma vez ela foi até a Irene, a única figura materna acolhedora que ela teve na vida. E ela conta sobre essa sensação de estar se sentindo perseguida e assombrada pela Missy. E a Irene lembra de ficar bem confusa com essa história da Karen, afinal, que motivo a Missy teria para assombrar a sua amiga de infância tão querida, não é mesmo? A Laura não chegou ao nível de se mudar para morar com a família à vila,
Mas ela também fez questão de se manter bem próxima da mãe e dos irmãos da Missy. Depois da notícia da morte da suposta amiga, a Laura chegou a mandar um cartão de pêsames com uma nota de $20 dentro. Ok, ajeitou tudo mesmo, viu? Ó, obrigada. E com essa culpa corroendo dentro das adolescentes, com o passar do tempo a fachada delas começa a ruir e elas começam a dar sinais que elas não eram tão inocentes quanto elas estavam tentando parecer. 2 anos depois do crime, as garotas, num passe de mágica, surgem com uma nova versão dos fatos. Tudo começou nesse dia que a Karen simplesmente surtou e ela arrasta a Laura pelo braço até a casa da Irene e chegando lá ela falou coisas do tipo: vai, fala pra ela a mesma coisa que você me falou, vai. E em resposta, a Laura conta que o pequeno detalhe dela ter visto um Camaro azul era uma grande balela e ela acrescenta: eu só disse aquilo pra você não descobrir a verdade. Eu dei uma carona pra Missy até perto de uma igreja de Los Angeles porque ela precisava entregar um dinheiro pro vendedor de drogas dela. É o que, minha irmã? Mas a Irene levou essas informações até a polícia e de fato eles investigaram essa pista, mas acabou sendo mais uma verdadeira perda de tempo causada por 2 adolescentes entediadas e completamente psicóticas. É mole? E aí, 1 ano depois disso, 3 anos depois do crime brutal, é quando a Eva finalmente não aguenta mais conviver com o peso da culpa e finalmente confessa tudo, e em julho de 1988 ela finalmente revela o que aconteceu com Michelle Avila, Missy, nos seus últimos momentos de vida, cercada pelas suas melhores amigas. As 3 garotas acabam condenadas a 22 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio em 2º grau. E elas começaram a ser liberadas de volta à sociedade no ano de 2011 e a outra foi liberada no ano de 2012. Exceto a Eva, que deve ter feito um acordo muito bom com a polícia porque ela pegou 0 anos de prisão. Mas não tem ser humano no mundo que me convença que ela era um anjo que ficou só assistindo o homicídio acontecer e não participou de absolutamente nada, ok? O advogado de acusação tinha quase certeza que ele ia conseguir condenar as garotas por homicídio em 1º grau, com a condenação de prisão perpétua para ambas, mas ele não conseguiu convencer o júri que as meninas tinham planejado cometer o crime de antemão, o que é um critério básico que separa o homicídio de 1º e de 2º grau. Não, uai, só porque elas levaram uma faca, a outra tinha dado uns tapas na menina e ameaçado ela de morte, e a outra mentiu e enganou ela para levar para um lugar extremamente isolado onde ninguém poderia ajudar. Realmente, tudo no calor do momento, nenhum planejamento. Depois de sair da cadeia, a Laura tem evitado se manter em confusões e não tem nenhuma informação mais recente sobre ela online. Agora, a Karen, menina. Honrando o nome que ela recebeu, a Karen, sem nenhum pingo de vergonha na cara, me decide tentar ganhar um dinheiro escrevendo um livro sobre o crime horrível que ela mesma cometeu, sim. No lançamento dessa grande obra-prima de nome Minha Vida, Eu Vivi, ela afirma que vai doar a maior parte dos lucros para campanhas contra o bullying. Acredito sim, viu? Segundo ela mesma era uma bully reformada, mas no próprio conteúdo do livro, o jeito que ela conta as coisas deixa bem claro que ela não sente nenhum arrependimento ou remorso, de fato, pela morte da Missy. E a energia que ela passa é muito mais... foi mal, vacilei. Mas ela tava dando em cima do meu namorado, viu? Eu já te falei que ela tava dando em cima do meu namorado. Ok. Meses depois, ela ainda não tinha doado o dinheiro para as campanhas que ela disse que ia doar. E em resposta às pessoas cobrando ela, ela me manda um... Ué, eu nunca disse que eu ia doar todo o dinheiro que eu ganhasse. Eu também tenho umas contas pra pagar, né, gente? Nessa época, Karen estava trabalhando como telemarketing, mas a família da Missy já estava cheia de ser feita de besta e apunhalada pelas costas pela Karen. Eles entram com o processo e assim o livro passa a ser distribuído de graça para que a Karen não lucrasse mais 1 centavo com a história do crime que ela cometeu. E esse caso acabou até dando origem à Lei de Missy, uma lei do estado da Califórnia que impede o criminoso de lucrar de qualquer forma que seja com o crime que ele cometeu. E tá certo mesmo, né? Muito que bem. Não satisfeita, a Karen começa a ir em escolas com um discurso anti-bullying. Eu não entendi se ela tinha esperança de alguém querer que uma homicida condenada fosse dar palestras para crianças. Eu acho que se alguém reconhecesse ela perto de uma escola era mais fácil eles chamarem a polícia, mas tudo bem. Em uma entrevista ao programa de televisão Dr. Phil,
A Karen jura de pés juntos que ela não foi morar na casa da Irene depois do crime, sendo que a própria Irene que tinha contado isso. Olha, eu já tô com zero paciência pra lidar com gente que vive em outra realidade, sério. E ela ainda acrescenta que nem sequer ajudar a colocar a tora de madeira em cima da Missy ela tinha ajudado, foi tudo a Laura sozinha, e aí ela só foi embora e deixou a amiga lá, e aí por isso ela seria menos inocente. E eu também acho engraçado esse povo que no julgamento não fala nada, mas aí depois fica tentando meter o louco, tentando convencer, não, eu nem fiz isso não, não sei, tentando convencer qualquer pessoa que seja, viu? Uma graça. A Irene Avila faleceu em 2020 e eu só posso esperar que ela tenha encontrado alguma paz na vida antes de falecer. E é isso, gente. Você já tinha ouvido falar da história da Missy e da traição covarde da Karen e da Laura? Se você já ouviu falar do caso da Skylar Nice, você talvez veja alguns paralelos com esse caso, como, por exemplo, a traição das melhores amigas adolescentes, a amiga psicopatinha indo consolar a mãe que tinha perdido a filha, mesma vibe. Inclusive, o caso da Skylar é um que eu tenho muita vontade de trazer pra cá, mesmo sabendo que vocês provavelmente já ouviram falar, porque ele é muito famoso. Porque ele é daqueles que alugam um verdadeiro triplex na minha cabeça. Teve um tempo que eu achava que eu já tinha visto de tudo, e aí eu acho que eu vi um documentário novo e eu vi uma informação nova lá que mudou tudo pra mim, sabe? Sabe quando você vê uma informação nova que faz toda a diferença e você vê as coisas de um ângulo que você não tinha visto antes? Esse caso é daqueles pra mim, viu? Mas é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal. Ativa as notificações pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, que eu tô voltando com tudo. 2 vezes na semana eu tô aqui, hein? E vocês têm que estar também. Boa, galera! E até a próxima. Tchau!